Em 1994, uma notícia atravessou o planeta como um amplificador estourado no meio do silêncio. Kurt Cobain estava morto. Para muita gente, não foi só a perda do vocalista do Nirvana. Foi como se uma era tivesse recebido um ponto final brusco, cruel, cedo demais. O rótulo veio rápido, definitivo, fácil de repetir: suicídio. E com o tempo, essa palavra foi virando uma espécie de versão oficial que se mistura com a mitologia do grunge, com a dor de uma geração e com aquele sentimento incômodo de que algumas histórias simplesmente não parecem caber em uma única explicação. Só que décadas depois, essa história voltou a esquentar por causa de uma nova polêmica, e não é pequena. Uma equipe privada afirma ter feito uma análise forense e diz ver indícios de que a morte de Cobain não teria sido suicídio, mas homicídio. É o tipo de afirmação que, só de existir, parece querer reescrever a história do rock com uma caneta pesada demais. E antes de entrar nisso, um parênteses rapidinho. Prometo que é curto e não vai quebrar o clima. Se você curte rock a ponto de mergulhar nesses bastidores, provavelmente também já teve vontade de pegar um violão e tocar os clássicos que marcaram essa época, só para sentir o som na mão, sem complicar. Eu deixei na descrição um curso básico de violão bem direto ao ponto, feito para quem quer aprender a tocar rocks imortais de forma simples e objetiva. O link está na descrição. Agora sim, vamos para a história. Quando surge uma alegação desse tamanho, muita gente escolhe um lado no impulso. Ou você sente que finalmente alguém está revelando a verdade, ou você sente que estão explorando a morte de um cara que não pode se defender. Só que se a gente quer tratar esse assunto com respeito, pela memória do artista, pela família, pelos fãs e pelos fatos, existe um caminho melhor: entender exatamente o que está sendo alegado, de onde vem isso, o que as autoridades dizem e quais seriam os critérios reais para uma reavaliação oficial. A origem dessa nova onda, segundo o que foi repercutido, seria uma reportagem do tabloide britânico Daily Mail. A matéria fala de uma equipe privada que afirma ter revisado documentos e materiais relacionados ao caso. E o ponto central é simples de enunciar e difícil de sustentar. Esse grupo diz que, ao reexaminar informações ligadas à autópsia e ao contexto da morte, chegou a uma conclusão diferente da registrada oficialmente. A palavra homicídio aparece como veredito defendido por essa equipe. E aí entra um detalhe que sempre pesa nessas histórias: a presença de um especialista citado como se fosse a chave final do cofre. O nome que aparece é Brian Burnett, descrito como um especialista que teria analisado o caso a pedido do grupo. Segundo a equipe, depois de alguns dias avaliando o material, ele teria concluído que a morte se encaixaria como homicídio e que seria necessário levar isso adiante. Para o público, essa frase é quase hipnose, porque especialista concluiu soa como isso está provado, mesmo quando não está. E aqui a gente precisa separar as camadas com cuidado. Uma coisa é um grupo privado afirma que um especialista concluiu X. Outra coisa é uma perícia oficial, realizada com acesso total aos materiais originais, cadeia de custódia preservada, relatório formal e possibilidade de auditoria técnica por instituições competentes. A distância entre essas duas coisas é enorme. Mas vamos seguir com o que está sendo alegado, porque é aqui que mora o coração da polêmica. A equipe sustenta que haveria pontos incompatíveis com uma morte instantânea causada por um tiro de espingarda. Eles falam, em linhas gerais, de sinais em órgãos e de achados que, na leitura deles, se alinhariam mais com overdose e privação de oxigênio antes do disparo. Em outras palavras, a teoria sugere que Cobain teria sido incapacitado por drogas, teria sofrido um processo de perda de oxigenação e depois a cena teria sido montada para parecer suicídio. E aí a narrativa ganha o formato perfeito para virar lenda de internet, porque junta 3 elementos que grudam na mente como refrão. Primeiro, a ideia de que a história oficial mente. Segundo, a ideia de que existe um sistema que falhou ou encobriu algo. Terceiro, a ideia de encenação. A cena que não parece natural, detalhes que não batem, coisas supostamente arrumadas demais.
Segundo o que foi repercutido, a cereja da bola dessa história é a menção a um artigo com 10 pontos defendendo a hipótese de uma overdose para incapacitar Cobain, seguida de encenação da cena. E ainda aparece a afirmação de que o ambiente estaria limpo demais, com itens descritos como organizados, como recibos e cartuchos arrumados. No imaginário popular, isso é gasolina, porque transforma uma tragédia em enigma, e todo enigma convoca um detetive. Só que existe uma diferença enorme entre parece estranho e está provado. E é aqui que muita gente escorrega, às vezes sem perceber. Sensação de estranheza não é prova. Um lugar pode parecer limpo por dezenas de motivos. A forma como a informação foi contada, o recorte de fotos, o tempo entre evento e registro, intervenção de terceiros por razões não criminosas, ou simplesmente porque a realidade não segue o visual caótico que a gente espera de uma tragédia. Se você quer entender por que esse assunto reaparece de tempos em tempos, é porque ele vive num cruzamento complicado. Morte de celebridade, mais dor coletiva, mais drogas, mais contradições humanas, mais símbolos culturais gigantescos. E quando a mente não encontra uma explicação que abrace o peso emocional do acontecimento, ela tenta preencher as lacunas com roteiro. Roteiro, quase sempre, cria vilão. Agora entra o outro lado, o lado que costuma ficar escondido atrás da manchete gritante. Segundo o que foi repercutido, as autoridades mantêm a posição registrada desde 1994. Um porta-voz do King County Medical Examiner's Office, o escritório do examinador médico responsável, reafirma que houve autópsia completa em cooperação com a polícia e que a conclusão foi suicídio. E acrescenta um detalhe que deveria ser manchete, mas raramente vira. O órgão está aberto a reavaliar conclusões caso surjam novas evidências, porém afirma que até o momento não viu nada que justificasse reabrir o caso. A polícia de Seattle também é citada mantendo a mesma posição, não pretende reabrir a investigação e a conclusão oficial continua sendo suicídio. Então, o cenário real hoje é este. De um lado, uma narrativa privada que ganhou força por repercussão, de outro, órgãos oficiais reafirmando que não há base nova suficiente, por enquanto, para reabertura. Isso não é uma sentença moral, é a fotografia de um conflito de narrativas. E aí vem a parte mais delicada. Como falar disso sem transformar a morte de uma pessoa em entretenimento serializado? O risco é duplo. Se você trata como verdade absoluta, você pode espalhar desinformação e alimentar acusações gravíssimas sem base pública sólida. Se você trata como tabu intocável, você impede a discussão sobre como boatos se formam, como a mídia trabalha e como a cultura pop recicla tragédias para produzir novas ondas de atenção. O caminho mais responsável é entender que o termo análise forense pode significar coisas muito diferentes. Uma perícia oficial envolve cadeia de custódia, acesso aos materiais originais, metodologia padronizada, relatório formal e possibilidade de contestação técnica em ambiente apropriado. A distância entre essas duas coisas é enorme. Constitui a evidência. E ainda existe um componente que quase ninguém gosta de admitir. Casos famosos atraem gente com intenções diferentes. Tem quem busque justiça, tem quem busque atenção, tem quem busque vender livro, vender documentário, vender um dossiê. E o público precisa ser esperto. Quando a narrativa reaparece, ela reaparece junto de algum ecossistema de interesse. A questão é não confundir interesse com prova. Do lado das autoridades, também é importante entender o que significa não reabrir. Não é necessariamente não queremos saber. Pode ser apenas não há evidência nova verificável suficiente para justificar reabrir recursos, mobilizar equipe, formalizar revisão e colocar tudo sob escrutínio mundial. Instituições operam com protocolos, e reabrir um caso desse tamanho não é só decisão técnica, é decisão institucional que vira manchete global. Então, até aqui, o quadro é este. Uma equipe privada afirma ver indícios de homicídio, falando em incompatibilidades e sugerindo uma sequência de overdose/incapacitação e encenação. As autoridades citadas reafirmam a conclusão oficial de suicídio e dizem não ver motivo, por enquanto, para reabrir. Qualquer coisa além disso
apontar culpados, cravar versão, declarar encobrimento como fato, ultrapassa o que foi apresentado publicamente nessa repercussão. E agora vamos encarar a pergunta que incomoda. Por que a ideia de reescrever a história é tão sedutora? Porque ela oferece um tipo de conforto torto. Para algumas pessoas, aceitar o suicídio é insuportável. Parece aleatório, parece injusto, parece sem sentido. A hipótese de homicídio, por pior que seja, cria um vilão externo. E quando existe vilão externo, existe uma estrutura narrativa mais compreensível. Alguém fez isso com ele. Já o suicídio joga a gente num abismo de complexidade. Saúde mental, sofrimento invisível, dependência, contradições, coisas que não cabem em uma manchete e que muita gente prefere não encarar. Mas conforto narrativo não é critério de verdade. E existe também a reação oposta, gente que se irrita com qualquer reabertura de debate porque sente que isso é desrespeitar a memória de Kurt Cobain ou transformar o fim trágico em circo. Essa preocupação é legítima. A internet tem talento para mastigar tragédia e cuspir conteúdo. Se a gente vai falar disso, tem que falar com responsabilidade, deixando claro o que é alegação, o que é posição oficial, o que é fato e o que é interpretação. Agora, na parte técnica, tem uma expressão que costuma impressionar: pontos incompatíveis com morte instantânea por espingarda. Parece definitivo, só que incompatível é uma palavra pesada. Ela precisa ser sustentada por dados específicos e por comparação metodológica. Para dizer que algo é incompatível, você precisa demonstrar que o observado não pode ser explicado pelo cenário proposto dentro de parâmetros razoáveis. E mesmo isso, em medicina legal, é debatido com muito cuidado, porque o corpo humano e as circunstâncias variam de maneiras que o público não imagina. A ideia de overdose e privação de oxigênio antes do disparo também é uma afirmação grave, porque ela implica uma sequência causal. Você teria que demonstrar com robustez que existiram sinais claros de determinado processo antes do evento final, e que esses sinais não têm explicação alternativa plausível. Sem acesso amplo e transparência metodológica, a discussão fica na esfera da narrativa. E narrativa pode ser bem escrita e ainda assim estar errada. O que teria que acontecer para isso sair do campo da polêmica e virar procedimento real? Em geral, evidência nova verificável, acesso a materiais originais, cadeia de custódia, metodologia transparente, relatórios formais, capacidade de auditoria técnica e, principalmente, algo que sustente institucionalmente uma reabertura. Sem isso, o tema tende a continuar onde sempre viveu, no espaço entre dúvida e mito. E talvez a maior ironia seja esta: o rock sempre foi questionador, desconfiado, inquieto. Só que questionar não é engolir qualquer coisa. Questionar é exigir clareza, é pedir método, é não deixar a emoção virar prova. E falando em método, deixa eu encaixar aqui um segundo lembrete, bem rápido e conectado com o espírito do canal. Se esse papo todo sobre Nirvana e anos 90 te dá aquela vontade de transformar nostalgia em prática, sentar, pegar o violão e tocar os rocks que atravessaram décadas, o curso básico de violão está no link da descrição. Ele é pensado para ser direto, para você tocar por partes, sem se perder. E quando o cupom estiver ativo, ele dá desconto por tempo limitado. Pronto, voltando para Kurt. No fim das contas, a pergunta mais importante não é qual teoria é mais emocionante, é qual narrativa se sustenta quando você troca emoção por evidência. Porque emoção nesse assunto já existe de sobra, o que falta é precisão. Se você chegou até aqui, você já percebeu. Essa história não é só sobre um caso antigo, é sobre como a cultura pop constrói mitos, como a mídia vende reviravoltas e como nós, fãs, lidamos com a necessidade humana de encontrar sentido para algo que parece insuportável. E é por isso que eu vou fechar do jeito mais honesto possível. Existe uma alegação privada em circulação e existe uma posição oficial reafirmada pelas autoridades citadas. Até que apareçam evidências realmente novas, verificáveis e robustas, o que a gente tem é disputa de narrativa, não nova verdade comprovada. Se você quiser participar dessa conversa, escreve nos comentários a sua leitura com respeito e ceticismo. Para você, essa repercussão é uma tentativa legítima de levantar dúvidas, ou é só mais uma onda tentando reembalar um mito do rock em formato de manchete? Compartilha com quem curte Nirvana, grunge e bastidores, porque esse tipo de debate diz muito sobre a música e sobre nós.